Muito bom dia. Começo por agradecer este convite que nos foi feito para apresentar então este projeto. Eu trabalho na ADER Peneda Gerês, que é uma associação de desenvolvimento das regiões do Parque Nacional da Peneda Gerês. Nós trabalhamos em 5 municípios: Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Boro e Montalegre. Este projeto foi desenvolvido no município de Montalegre. Salientar que o projeto não diz respeito só ao uso do fogo controlado. Portanto, foi uma série de ações, todas em conjunto, que levou ao desenvolvimento deste projeto. Mas vamos ver ao longo da apresentação quais foram essas ações. O projeto teve o financiamento do mecanismo financeiro europeu, o EA Grants, que consiste em 3 países: a Islândia, a Noruega e o Liechtenstein. A entidade promotora fomos nós, a ADER Peneda Gerês, e decorreu de março de 2009 a abril de 2011. Os parceiros do projeto, como eu já disse, foi desenvolvido no município de Montalegre, portanto, necessariamente um dos parceiros foi a Câmara de Montalegre, que desde o início disponibilizou um técnico que nos acompanhou e deu apoio em todo o decorrer do projeto. O Parque Nacional da Peneda Gerês, o ICNF, mais especificamente o Parque Nacional da Peneda Gerês, porque todas as ações foram desenvolvidas dentro da área do Parque Nacional da Peneda Gerês. Portanto, nós tivemos sempre o apoio, neste caso não foi só de um técnico, foi de vários técnicos, porque as ações eram diversas e, portanto, desde florestais, zootécnicos, a pessoas de outras áreas, houve o apoio do Parque Nacional, nomeadamente nas ações de fogo controlado, nas outras ações, na definição, nós fizemos a definição no início do projeto, o limite das áreas a intervir, aí houve sempre o acompanhamento do Parque Nacional e necessariamente, como estamos numa área protegida, os técnicos também da parte da conservação da natureza, porque todas as ações, para além do que nós pretendíamos em termos de conclusões, em termos de resultados finais do projeto, tínhamos que ter sempre em conta também a parte da conservação da natureza. Para além disso, outro dos parceiros foi a Associação dos Baldios do Parque Nacional da Peneda Gerês. Esta área é uma área de montanha, uma área de baldios, portanto nós necessariamente tivemos que trabalhar com os baldios e a Associação de Baldios foi o nosso primeiro elo de ligação entre a ADER, entre os baldios, entre as populações locais, porque o que nós pretendíamos também era envolver as populações locais, porque um projeto que nós estamos a fazer num meio que é muito rural, se não houver o envolvimento das populações locais, os resultados se calhar não são aqueles que nós no final pretendemos. Para além disso, a Associação dos Baldios teve também um papel muito importante nas ações de fogo controlado. A Associação de Baldios tem uma técnica que tem a certificação para fazer essas ações, portanto, essas ações decorreram sempre com o acompanhamento da Associação dos Baldios. A Universidade de Bergen, na Noruega, porque é que entra aqui como parceiro? Porque a Noruega, numa das partes da Noruega, uma zona montanhosa, eles tinham, as características eram muito semelhantes às nossas, as zonas de montanha. Tinham os urzais, como nós ainda temos na zona de Montalegre, e faziam ações, o fogo controlado, o roço de mato, ações muito semelhantes às nossas. Com o decorrer dos anos, o abandono até das populações, as populações que foram para as cidades, deixaram aquelas zonas de montanha, o que eles verificaram é que estas atividades que se faziam com alguma regularidade deixaram de ser feitas. E o que aconteceu é que os urzais que eles tinham e que eram mantidos ano após ano, sem saberem muito bem porquê, mas realmente era pela ação do homem, pela ação de várias, concertada de várias ações, que mantinham esta paisagem, o que se verificou é que na maior parte destas zonas de montanha da Noruega deixaram de existir os urzais. Os fogos começaram a ter uma incidência maior pela falta de limpeza de matos e o que se verificou é que o que nós ainda mantemos na zona de Montalegre, eles já não conseguiram manter. Portanto, daí o interesse deles colaborarem connosco neste projeto,
pela experiência, infelizmente, negativa da parte deles, eles queriam contribuir para que não nos acontecesse o mesmo a nós aqui no nosso território. Depois, o último parceiro, a Natura e Usos, foi uma empresa, é uma empresa privada, que teve um papel muito importante aqui numas ações turísticas e pedagógicas que nós, no final, quisemos dar também ao projeto para que houvesse alguma continuidade e para que estas ações passassem para além da população local, para além dos baldios, tivesse uma abordagem mais alargada. Mas eu já irei falar nisso mais à frente. Aqui temos a área, não sei se vê muito bem, mas temos a área de intervenção então do projeto. No concelho de Montalegre, 7 baldios, Outeiro, Pitões das Júnias, Tourém, Ceselhe, Travassos, Paredes do Rio e Covelães. Em termos de ações, quais foram as ações que foram desenvolvidas no âmbito deste projeto? Temos então o fogo controlado, o roço de mato, a condução de giastal e o pastoreio. Estas 4 ações, concertadas entre si, há determinadas zonas em que não podíamos fazer o fogo controlado, noutras zonas podíamos fazer o roço de mato, não podia ser o roço manual, tinha que ser o roço, não podia ser o roço mecânico, tinha que ser o roço manual. Portanto, a concertação destas 4 ações é que levaram ao desenvolvimento do projeto. O pastoreio, como vamos ver mais à frente, uma ação também muito importante na ligação, que acaba por ser o elo de ligação em todas estas ações. E depois temos ali no meio aquela vertente pedagógica e turística, que é realmente aquilo que nós quisemos que fique para além do projeto e que estas ideias e que sejam transmitidas a outro tipo de público, nomeadamente o público das escolas, o público turista, que é uma zona que estamos na área do Parque Nacional, portanto acabamos por receber sempre um grande número de turistas e queríamos também que eles, para além dos passeios, daquilo que gostam de ver no parque, que tivessem também outra abordagem mais técnica e que pode ser interessante também para desenvolver algum tipo de visitas. Em termos de roço de mato, no total foi feito uma área de cerca de 109 hectares de roço de mato, como eu disse, entre roço manual e roço mecânico. Isto eram ações que as pessoas já faziam naturalmente nesta zona de Montalegre. Algumas delas já estavam em desuso, as pessoas já começavam a não fazer com tanta regularidade, e o que se verificava é que os matos que antigamente se mantinham sempre limpos começavam a ter mais vegetação, começavam a não estar tão limpos, e daí a ocorrência de incêndios ser mais constante ou ser um perigo mais iminente. Nesta imagem, só de salientar que realmente este roço de mato nesta área é feito, é deixado, como se vê ali na imagem, aqueles arbustos, aqueles pequenos tufos, porque estamos numa área de Parque Nacional, conservação da natureza, e há realmente algumas espécies, e aqueles tufos são mantidos para servirem de abrigo a algumas espécies, nomeadamente coelhos ou outro tipo de espécies. Portanto, não é um roço total, é mantido realmente estas áreas, tendo em conta essa parte da conservação da natureza. Em termos de condução de giastal, condução de giastal era uma das ações que estava muito em desuso em Montalegre. Há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, era uma ação que se fazia com muita regularidade, mas cada vez mais estava em desuso. O que é que consiste? Eu penso que aqui na zona do Minho também se faz em algumas áreas esta condução de giastal. O que é que consiste esta condução de giastal? No giastal jovem, que é aquela primeira imagem que temos ali, é fazer o desbaste das plantas de forma a cortar os ramos mais baixos, de forma a que a planta cresça em altura, e o que se pretende é que se forme, depois ao crescer em altura, se formem túneis, por assim dizer, onde os animais
nomeadamente os bovinos, se abrigam durante o verão do calor, das moscas. Portanto, o que vimos ali na situação de baixo é já um giestal adulto, em que já houve esta condução de giestal e forma-se realmente uma copa que permite sombra e os canais onde os animais acabam por se abrigar. Em Montalegre, há alguns anos atrás, esta zona era usada também para fazer a batata, porque eram terrenos muito férteis, como os animais andavam ali constantemente, portanto não era preciso nenhum tipo de fertilização, que os animais acabavam por ter esse papel. Hoje em dia já não se faz ali a batata, mas de qualquer maneira mantém a parte dos animais, do sombreamento para os animais. Em termos de, eu não sei se referia à área que nós fizemos cerca de 12 hectares desta condução de giestal. Isto tem que ser necessariamente em áreas onde existe giestal, portanto nós não vamos introduzir o giestal, é realmente fazer esta condução do giestal que já existe. Em termos de vezeiras, portanto nós aqui incentivamos as vezeiras, não é o pastoreio tradicional. Eram as vezeiras e tínhamos inicialmente no projeto previsto o incentivo às 7 vezeiras, portanto seria uma vezeira por cada baldio, mas o que verificámos foi que ao iniciar o projeto só 2 dos baldios é que ainda mantinham as vezeiras, ainda mantinham o gado. Surgiu aqui uma dúvida, vamos incentivar também os outros baldios à criação de vezeiras? Optámos por não, por só incentivar as vezeiras que já existiam. Isto porquê? Porque o mais provável é que, ao terminar o projeto, as pessoas deixavam de receber aquele incentivo, portanto as vezeiras deixavam de existir e nós não queríamos isso. Nós queríamos realmente a continuidade. Não é um projeto para depois, acabou o financiamento, acabou ali o projeto, não, que realmente as pessoas continuassem. E daí só incentivámos então estas 2 vezeiras já existentes. Portanto, o gado acabava por... Foi também estipulado com as pessoas que o gado acabava por passar nas zonas que nos interessavam. Portanto, consoante as ações tinham sido feitas ou de roço de mato ou de fogo controlado, assim o pastor fazia que o gado passasse por lá, quer com o papel de fertilizar os campos, quer porque havia mais pasto e, portanto, eles passavam por lá. Foi feita então essa ligação com as ações e a parte do gado. O fogo controlado foi então feito em cerca de 27 hectares. Aqui realmente, inicialmente também estava previsto uma área maior, mas como vocês devem saber muito bem, até melhor do que eu, estas ações de fogo controlado têm sempre algumas limitações e depois depende das condições climatéricas e quando o ano é muito quente já não permite fazer aquelas ações que nós pretendíamos, portanto acabaram por ser só 27 hectares. Em termos de, tenho aqui um esquema mais ou menos para explicar como é que estas ações todas estavam ligadas e vemos ali logo no centro o gado, que realmente acaba por ser o elo de ligação entre todas estas ações. Temos então o fogo controlado ficam as cinzas, são fogos que não atingem temperaturas muito altas, o que permite uma rápida regeneração da vegetação. Isto permite ao gado o pastoreio, permite ir para lá fazer o pastoreio. O gado, ao ir para lá, tem a parte da fertilização, não é? Os dejetos que são deixados acaba por fertilizar, mais rapidamente vem então também a regeneração da vegetação. O roço de mato, que nesta área de Montalegre ainda há muito o uso do que é tirado do roço de mato para a cama dos animais. Portanto, ainda são usados o método mais tradicional, que mais uma vez, depois de saírem da cama, depois de tirarem, ao fazerem a transformação da cama dos animais é tirada todos os anos para fazer a limpeza e isso que é tirado, mais uma vez, é usado como fertilizante nos campos agrícolas para a batata, que é uma zona de batata, a zona de Montalegre, e outros cultivos. Portanto, mais uma vez, o gado como
elo de ligação entre estas ações. A condução de gestal, no caso dos gestais jovens, essa lenha que é tirada é também utilizada na cama dos animais. No caso do gestal adulto, são, portanto, troncos mais grossos, é utilizado para lenha nas casas, que não tem a mesma expressão que teria há uns anos atrás, mas que ainda é utilizada. Temos agora aqui um quadro, em termos mais ou menos resumo, em cada um dos baldios, as áreas que foram efetuadas de cada uma das ações, do roço do mato, fogo controlado e gestal. No total tivemos então cerca de 109 hectares de roço de mato, 27 hectares de fogo controlado, 12,2 hectares de gestal e então as duas vezeiras que apoiámos em 2 dos baldios. Temos aqui, em termos de valores, aquilo que foi financiado em cada um dos baldios, em termos de cada uma das ações, mas podemos ver aqui, talvez, neste quadro, resumo, que tem então o resumo dessas ações em todos os baldios. Portanto, cerca de 129 mil euros que foram apoiados nestes 7 baldios. As áreas, deixem-me dizer que as áreas em cada um dos baldios foram os próprios baldios a definir quais eram as áreas, isto em colaboração com o ICNF, com o Parque Nacional da Peneda de Gerês, foram os baldios que definiram quais eram as áreas em que podiam fazer e que queriam fazer o roço de mato, em que queriam fazer o fogo controlado, a condução de gestal, foi definido no início por cada um deles. Temos então depois aqui a outra vertente, como eu vos falei, esta vertente pedagógica e turística, porque realmente nós queríamos levar o projeto mais além dos baldios, mais além da população local. Mostrar às escolas, mesmo as escolas, inicialmente às escolas de Montalegre, porque muitos dos miúdos também já não conheciam estas técnicas, ou mais, não é tanto não conhecer, é não saberem a importância destas técnicas, porque o facto de manterem estas técnicas dos campos, manterem-se limpos, realmente a incidência de incêndios acaba por ser muito menor. E, portanto, quisemos desenvolver essa parte pedagógica junto das escolas. Fizemos então a recuperação de uma antiga casa florestal em Pitões das Júnias e fizemos o Centro Interpretativo da Mourela. Um centro é constituído por uma exposição, tem uma exposição ao longo de todo o centro que vai explicando estas ações, qual é a importância de fazer estas ações, o que é que em termos futuros tem, o que é que contribui estas ações para manter a paisagem que ainda temos nesta área de Montalegre. Ali ao fundo, não se vê bem na fotografia, temos então a representação de uma cama do gado, que ainda é utilizado nas cortes em Montalegre, e no final da exposição tem então o declínio. Se não fizerem, se não continuarmos a manter estas ações, como é que vamos ter a nossa paisagem? Quais são as alterações que vamos ter em termos de paisagem? O que é que vamos ter em termos de conservação, em termos de biodiversidade? Foram então depois desenvolvidos uma série de materiais, mesmo para apoiar este trabalho com as escolas, umas maquetes para os miúdos definirem, e depois isto tinha a ver com o tipo de grau de escolaridade dos miúdos, portanto havia jogos e trabalhos a desenvolver com cada um dos níveis de ensino. Coisas muito simples, desde a maquete, terem que pôr as placas, onde é que é feito, onde é que ali está representado o fogo controlado, onde é que é feito o roço de mato, trabalhos mais elaborados. Foi também desenvolvido um guia de campo desta área de Montalegre, com as principais espécies, em que tem também estas ações de campo, um roço de mato, explicar o que é cada uma delas e qual é a sua importância na conservação desta paisagem e do território, e foram também desenvolvidos alguns trilhos. Estes trilhos não foram desenvolvidos tanto no aspecto turístico, se bem que podem também ter esta vertente, mas foi mais com a ideia de os alunos ou eventualmente os turistas que visitam este centro
depois de visitarem o centro, foi também desenvolvido um filme sobre estas ações. No decorrer do projeto foram as pessoas que estavam a fazer as ações de fogo de mato, de condução de energia astral, foram filmadas e foi constituído um vídeo que é mostrado também aos miúdos ou aos turistas, eventualmente, no final da visita. E depois o que se pretende com os trilhos é que as crianças vão para o campo e vejam estas ações que viram no filme e, nomeadamente, na exposição, vejam estas ações no campo. Ali foi feita uma ação de roço de mato, ao lado está uma área que não teve intervenção, vejam a diferença, qual é a diferença entre um e outro, e, portanto, é feito também esta vertente de turística e pedagógica para alargar um bocado o âmbito do projeto e transmitir estas ideias a pessoas que vêm de fora e que visitam o concelho e às escolas de dentro e de fora do concelho que visitam também esta área. Em termos, então, muito gerais, em termos de resultados, o que é que nós conseguimos com este projeto? A limpeza dos matos. Portanto, uma limpeza que começava a ser não tão habitual como se pretendia e, portanto, daí também há algumas consequências. Esta ação de condução de gestal que tinha sido completamente abandonada e que começou a revitalizar-se com o projeto, inevitavelmente a redução do número de incêndios, que acabava por ser o objetivo principal, aquilo que nós queríamos com o decorrer deste projeto. O incentivo, então, à manutenção das vezeiras, porque a profissão de pastor nunca é muito bem vista e, portanto, às vezes há sempre a dificuldade de serem pastores, nem toda a gente quer ser pastor, dizia que era um incentivo a que realmente as pessoas mostrar-lhes também que o papel deles era importante, o papel de levar o gado e levar por esta área ou levar por aquela, tinha realmente um papel importante em toda a manutenção da paisagem e da conservação da natureza. E depois então a recuperação do edifício, que era um edifício que não estava a ser utilizado, para desenvolver este potencial turístico e este potencial pedagógico junto de outros públicos. E não queria terminar sem vos deixar esta paisagem, que é a paisagem que nós temos ainda no Planalto da Mourela, em Montalegre. É esta paisagem que, em alguns países, nomeadamente na Noruega, tinham e já deixaram de ter, e é isso que nós não queremos, é manter estas paisagens e que não deixem de existir como noutros países já deixaram de existir. Muito obrigada pela vossa atenção.